Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Romilson. E hoje nós vamos falar sobre obligation, que no caso seria obrigação. E nós temos duas formas de tratar isso na língua inglesa, tanto com must quanto com have to. Eu já tenho um vídeo que eu vou deixar no finalzinho, né, desse vídeo agora que está sendo feito, certo? Sobre o must e o mustn't. Mas é claro que ainda nesse vídeo eu trago algumas diferenças entre ambos. Mas nós vamos tratar hoje essa questão de obrigação, necessidade, usando o verbo have to. Ok? Você saberia qual seria o uso dele? Quando usar o have to, o don't have to, ou na terceira pessoa, doesn't have to. Então, está no lugar certo? Então, bora para mais um vídeo aqui com o professor Romilson, com dicas para você aprender a diferença entre o have to e o must. Ok? Bora para a vinheta. Bem, o uso do have to na língua inglesa, ele é feito, no caso, tem alguns pontos que nós podemos usar tanto must quanto have to, ok? Quando isso, ela é apenas aquela intenção do falante, tá ok? Onde ele pode dizer tanto o must quanto o have to. É claro que dependendo da situação, pode soar um sentido um pouco diferente, mas como é a intenção da pessoa, então ele pode muito bem falar. Por exemplo, quando ele fala, rapaz, eu tenho que parar de fumar. Então, partindo de uma questão, como é que eu posso dizer? Da consciência da pessoa, ela vai dizer simplesmente, I must stop smoking. Mas ela poderia simplesmente dizer, oh my God, the doctor, okay, so I have to stop smoking. Então, na primeira, você vai ver que é apenas a intenção dele é relacionada a alguma situação, né, de necessidade para ele parar. Na outra, é claro, subtende-se que há uma orientação de uma pessoa externa, que no caso seria o médico. Então, é nessa situação que você vai agora aprender o uso do have to, ok? Na terceira pessoa, nós usamos o has to, ok? Então, nesse caso, daí, com esse exemplo passado que eu acabei de dar para vocês vão aprender que a utilização do have to, ela é mais coerente, é mais natural quando nós temos uma obrigação externa. E essa obrigação ela pode estar baseada numa regra, numa ordem, numa orientação, tá certo? Que pode ocorrer em diversas formas. Por exemplo, uma ordem, ou uma orientação, regra, por exemplo, dentro de casa. Alguém vai, combina e diz assim, olha, faz o seguinte, eu vou lavar os pratos, você vai varrer a casa e você vai fazer isso. Então, quando alguém chega para a pessoa que iria varrer, que está para varrer a casa, assim, hey, let's go to the park, riding our bike. Oh, sorry, I can't go now, because I have to clean the house. I have to clean the house. Então, a pessoa que vai ouvir ele dizendo isso, é óbvio que vai entender que houve essa concordância, essa orientação, essa regra para eles de cada um fazer a sua própria tarefa. Então, nesse caso aí não daria certo dizer I must clean the house, porque aí ele vai ter que passar para o ouvinte aquilo que ele havia combinado anteriormente com alguém da família, claro, né? A divisão de tarefas, tá ok? Outra questão, vamos colocar uma coisa bem básica aqui, digamos, o capacete, the helmet. Então, quando você fala assim, rapaz, eu vou lá em João Pessoa, vou lá em tal lugar, vou em tal determinado lugar e digo, não, eu tenho que usar o capacete por segurança. Então, nesse caso, naturalmente, você iria usar I must wear the helmet for my security. Então, eu tenho que usar o capacete para minha segurança. Só que veja agora a questão. Quando você diz, rapaz, vai para onde? Eu estou indo para João Pessoa. E cadê o capacete, rapaz? Rapaz, cuidado com a multa. Então veja, a multa vai dar a ideia de quê? De que existe uma regra externa. Então ele vai dizer o quê? Oh my God, I have to wear the helmet. Yes, for not being fined by an officer.
Então, rapaz, eu vou ter que usar o capacete, senão eu vou ser multado por um oficial, por um, né, um guarda de trânsito, digamos assim. Então, veja, quando a ordem é externa, você vai utilizar o have to ao invés de must, ok? Como eu já disse, não se esqueça, no final desse vídeo você tem uma aula exclusiva só com must e o mustn't, ok? Mas uma coisa interessante que vocês não sabem é, a negativa do have to, ela já passa uma coisa meio que, né? Se é uma coisa dada por lei, né? Que você tem que fazer aquilo ali, lei, regras, orientações, né? Aí o que é que acontece? Quando você é desobrigado, ou seja, não há mais necessidade naquela regra, então você vai usar o don't have to ou doesn't have to. Então, nesse caso, é como se fosse uma desobrigação. Por exemplo, digamos que é natural que os alunos têm que usar uniforme nas escolas. Então, we, students, have to wear our uniform for classes. Mas nós aqui, alunos, temos que usar o nosso uniforme para as aulas. Então, isso é uma norma, é uma regra. Então, nesse caso, se eu dissesse assim, olha, amanhã, pessoal, como nós vamos ter atividades extras, vocês estão liberados de não usar o uniforme. Então, alguém, a direção, a orientação, alguém que estivesse passando essa informação diria, remember, tomorrow, you don't have to wear your uniform in class. Olha, amanhã, pessoal, não precisa, não é necessário usar o quê? O uniforme na aula, na sala de aula. Então, veja, você foi desobrigado. Quem não sabe da regra acha que vai usar o mustn't. Não. O mustn't, como vocês vão ver depois no vídeo, ele só dá a ideia de que proibição. Um exemplo básico. Hey, you mustn't talk in class. Vocês não devem conversar durante a aula. Então, isso é uma proibição. Então, veja, na negativa, essa ordem, ela não é dada com don't have to. O don't have to é para liberar. É isso que confunde o aluno, né, que estuda aí essa questão. Ok? Então, espero que vocês tenham, né, gostado aí da aula, que tenham, né, aprendido a diferença, né, entre o como usar o don't have to e o have to, ok? Obrigado pela aula e até a próxima. E não se esquece, deixa o teu like, dá o teu joinha, compartilha esse vídeo, claro, tem gente que precisa de, quanto mais aprender, melhor. E mais uma vez, no final desse vídeo, você vai ter lá a indicação do vídeo sobre must e mustn't. Ok? Bye bye. See you next time.